É incrível perceber a expectativa que os jogadores da velha guarda depositam em jogos que estão sendo retrabalhados e que serão lançados como remakes. Não é só pela nostalgia, não é só para trazer de novo sensações que tivemos quando éramos criança, mas também é sobre a expectativa de vermos como a nova história será trabalhada através de novas perspectivas. Para quem já ouviu falar, a franquia Alone in the Dark é considerado o pai do gênero de survival horror. O primeiro jogo da série foi lançado em 1992 e é reconhecido pelo seu pioneirismo no gênero. No entanto, o primeiro jogo desenvolvido que pode ser considerado um survival horror é 3D Monster Maze, lançado em 1981. No jogo, o objetivo do jogador é correr por um labirinto e evitar ser encontrado e devorado por um monstro. Em março de 2024, chega o remake de Alone in the Dark, sem o remake no nome, e servindo como uma reimaginação do primeiro jogo, de 92. Após a Atari vender a franquia para a THQ Nordic em 2018, o desenvolvimento foi entregue nas mãos da Pieces Interactive, responsável por Mágica 2, um título muito bem desenvolvido, por sinal. Também é interessante pontuar aqui que o jogo foi escrito por Michael Hedberg, que já trabalhou na Frictional Games em títulos como Amnesia: The Dark Descent de 2010 e Soma de 2015. Essa versão de 2024 mantém a premissa original, mas com uma abordagem moderna e uma reinterpretação mais sombria e imersiva, algo que também pode ser observado em Resident Evil 2, que conta como reimaginação da obra original. O enredo se passa na década de 1920, em uma pequena cidade fictícia chamada Derceiro, localizada no sul dos Estados Unidos. A história segue dois protagonistas jogáveis, Edward Carby, um detetive particular, e Emily Hartwood, uma mulher que retorna à cidade após o desaparecimento de seu tio, o misterioso e excêntrico proprietário da mansão Derceiro. A trama começa com Emily Hartwood e Edward Carby, que foi contratado por ela, a caminho da mansão para procurar pelo tio desaparecido de Emily, Jemery Hartwood, onde eventos estranhos e sobrenaturais começam a acontecer. A mansão, que já tinha uma reputação de ser mal assombrada, esconde segredos profundos e uma força sombria que parece estar relacionada ao desaparecimento do tio de Emily. Enquanto os personagens exploram a mansão e seus arredores, eles começam a desvendar um mistério envolvendo cultos ocultistas, seres sobrenaturais e uma presença maligna que ameaça consumir a cidade toda. O jogo mistura exploração, resolução de quebra-cabeças bem fraquinho por sinal, e um combate que também deixa a desejar. A atmosfera visual até que é boa, mas falha ao entregar a proposta de terror. O enredo se desenvolve ao longo de várias reviravoltas, com escolhas do jogador influenciando algum de seus eventos e desfechos possíveis. A narrativa se aprofunda nos temas de loucura, no oculto e nos limites da sanidade humana, típicos do estilo de terror psicológico. O jogo não esconde suas claras inspirações no universo Lovecraftiano. Algumas criaturas possuem aparência que remetem às criações do pai do horror cósmico e alguns nomes, inclusive, são citados diretamente. Uma coisa que incomoda um pouco é a baixa quantidade de inimigo em Alone in the Dark. A surpresa de encontrar um novo inimigo é extremamente limitada. Eu só passei por essa sensação no jogo 2 vezes. O primeiro inimigo, em contraste com a iluminação do veículo, e quando um novo inimigo salta da terra na tua frente. Fora isso, sempre os mesmos, nada de novo. Ô porra, que porra é essa, velho? Puta que pariu. Que porra é essa? Tomar no cu. Ai, puta que... Inclusive, eu já deixo aqui o aviso. É necessário finalizar o jogo com ambos os personagens, tá? Para que você possa entender a história corretamente. O que te custará aí cerca de 16 horas no total, caso você não fique muito preso em algum tipo de quebra-cabeça ou rodando de um lado para o outro. Em relação à jogabilidade, é muito clara a inspiração da equipe de desenvolvimento em jogos como Resident Evil 2 e 3. Não só pela utilização da câmera,
como pela maneira que trabalharam com a iluminação e a sonoridade do jogo. Aqui você pode correr, abaixar, que também conta com um pequeno modo de furtividade para passar despercebido pelos inimigos, esquivar, mirar, atirar e um ataque corpo a corpo. Também é possível dar uma espécie de zoom na câmera, aproximando bem a visão da parte de trás da cabeça do personagem. É útil em alguns momentos, caso queira ver algum detalhe, ou só para ajudar na imersão em alguns momentos mesmo. A câmera é posicionada atrás do personagem principal, deslocada um pouco para a direita, dando espaço para a visualização do cenário e inimigos. Nada novo aqui, mas funciona como deveria, dando uma boa liberdade visual. Em um pequeno trecho da gameplay, inclusive, o jogo traz uma menção à antiga câmera fixa e controles em tanque. Por não se tratar de um trecho de combate, a edição se torna apreciada, ela traz boas lembranças. Mas, felizmente, está ali só para isso mesmo, trazer boas lembranças. Se estendessem esse trecho da gameplay com esse tipo de câmera, capaz de dar mais dor de cabeça e estragar a experiência. A movimentação do personagem, tanto andando quanto na corrida, funciona bem. A mira, entretanto, já é algo que me incomodou bastante. Todas as armas parecem gerar um coice fora do comum, o que impede a precisão não só do jogador, mas do próprio personagem, visto que o retículo da mira se abre demais, impedindo que o tiro seja dado com precisão. Isso em alguns momentos incomoda muito, já que é necessário que você dê o tiro e aguarde o retículo ser restaurado para que você possa ter uma precisão no próximo tiro. Se você não fizer isso, você vai perder bala, e perder bala nesse tipo de jogo não é algo muito interessante. Seria compreensível se isso só se limitasse a uma escopeta ou uma metralhadora, mas até o revólver. E sendo um investigador particular, ele não deveria ter treinamento com armamento, não? A metralhadora, por exemplo, o retículo abre tanto que é quase certeza que você vai perder alguma bala ali. A não ser que você utilize a metralhadora como se fosse uma escopeta, esperando o inimigo se aproximar tanto que você consegue efetuar o disparo sem perder bala. E como eu falei agora há pouco, perder bala nesse tipo de jogo não é agradável. A dificuldade do jogo no geral é fácil. O combate é simples e bastante desengonçado. Alguns inimigos, quando se aproximam demais, tornam um saco para acertar. Mas não dá para dizer que é um combate difícil, principalmente pelo uso da esquiva. O que pode mudar um pouquinho isso é justamente o que eu comentei em relação ao retículo. E apesar do jogo possuir ataque corpo a corpo, chega a ser hilário como eles tratam os itens. Um pedaço de ferro, um machado, picareta, pá, qualquer item visivelmente resistente quebra em 5 porradas, como se fosse apenas um graveto seco. Em relação aos quebra-cabeças, bom, esse aqui, se trouxer algum nível de desafio de verdade, será na primeira vez que você se deparar com ele. Conforme o jogo avança, você vai perceber que os quebra-cabeças se resumem exatamente à mesma coisa, porém com números diferentes. Quase todos se relacionam ao posicionamento dos discos de um medalhão, compostos por números, e, bom, é isso. Descubra os números e você saberá o posicionamento do medalhão. Em alguns poucos momentos há uma variedade aqui, como montar algumas peças com desenho de fundo ou acender alguns feixes de luz numa ordem específica, mas fora isso é tudo do mesmo. Talvez o que ajude um pouco o jogo seja justamente a ambientação. O jogo é bonito no que diz respeito ao ambiente. A construção do cenário de fato passa a sensação de um jogo noir durante os anos de 1920. A escolha da paleta de cores e a unificação pelo tom amarelado passa bem esse clima, o que encaixa muito bem com essa pegada investigativa dos anos 20. O tom amarelo é substituído por um tom mais esverdeado quando em locais onde a loucura e as criaturas estão presentes, uma clara ligação com o universo de Lovecraft. Mas aqui vem um detalhe. Apesar do ambiente passar essa vibe no ar, ele falha em proporcionar a sensação de terror. Parece mais um jogo investigativo, com criaturas vagueando e te enchendo o saco, do que um jogo de terror em si. E a culpa disso não é da trilha sonora ou de efeitos sonoros, mas é a maneira como utilizaram a escuridão, as sombras, as luzes e até mesmo o posicionamento dos inimigos. Talvez o momento que ele cause um pouco de desconforto seja mais no início, quando você encontra a primeira criatura, em contraste com o farol de um veículo, permitindo que você veja só a silhueta dela e te deixe apenas imaginando que tipo de massa disforme é aquela ali.
Dá pra dizer que a beleza do jogo fica mais limitada ao cenário mesmo, porque os personagens, porra, são nada demais. Parecem bonecos de plástico. Alguns deles eu não parava de olhar pro cabelo construído em bloco. E, porra, pra um jogo de 2024? Sério mesmo? Cara, tem alguns personagens secundários que chega a dar agonia de olhar. Tem estátua no jogo, esculpida em pedra, que tá mais bonita, velho. Bom, pelo menos a movimentação dos personagens não ficou tão fodida assim, né? Mas poderia ser melhor. Os bugs também foi algo que me incomodou um pouco. Foram vários os momentos em que eu ficava preso em algum ponto invisível do chão, tanto dentro da mansão quanto fora. Inclusive, alguns desses momentos conseguiram levar o meu personagem à morte. Ah, cê tá de putaria comigo, porra. Sai, cacete. Caralho, sai, cara. O que tá travado aí, mano? Nossa senhora. Puta que pariu, viu? Vai bugar na cara do caralho. Paredes que me impediam de avançar e assim faziam com que eu morresse para alguma criatura. Disparos que não atingiam o inimigo porque ele tava no meio de uma animação de dano. Porra, tá de sacanagem, né? Teve pouquíssimos momentos em que a textura demorava para carregar. Mas teve um momento específico que demorou tanto, mas tanto, que eu cheguei a pensar que o personagem era feio pra cacete mesmo, porque escolheram assim. Mas não. Era só a textura que tava de folga naquele trecho. Pelo menos acertaram no áudio e na trilha sonora. Cara, aqui eu só tenho que elogiar. A trilha sonora ficou a cargo de Arnie Berger, entusiasta do Dark Jazz, que é um subgênero do jazz, um estilo musical bem voltado para a ambientação no ar. E não só a trilha sonora, mas toda a parte de efeito sonoro do jogo está bem trabalhada. Vento assoviando, pássaros, portas de madeira rangendo, passos, metal estalando e até mesmo o tilintar da chave pendurada na calça do protagonista. Esse conjunto de som ajuda muito com a imersão do jogo, principalmente se você estiver jogando com um bom headphone. A dublagem também está bem feita e boa parte ficou sob os cuidados do elenco que emprestou aparência aos personagens. Por fim, não dá pra dizer que é um puta jogo de terror ou que ele será o jogo do ano, mas é um jogo que se encaixa bem para os amantes da série Alone in the Dark ou para aqueles que preferem, em primeiro lugar, uma história investigativa, deixando elementos de horror em segundo plano. Não é perto não, velho. Vai ser daqui mesmo. Como assim, porra? Ah, não. Aí não, né, jogo?